Olá, amigos da internet. Olá, amigos de jornada do marketing multinível. Prezados companheiros da empresa Telex3. Também sou um divulgador dessa empresa. Estou sediado aqui no ABC Paulista, mais precisamente em São Bernardo do Campo. O objetivo desse vídeo é jogar um pouco de luz no que aconteceu nessa semana lá no Tribunal de Justiça do Acre. No entanto, eu quero agradecer todas as manifestações que tive a oportunidade de verificar no vídeo anterior. Surgiram muitas manifestações pedindo respostas e eu vou dar respostas a todas elas. Fiquem tranquilos. Foi um número muito grande e eu peço um pouco de paciência para que eu possa atender a todos na medida do possível. Também desenvolvo meu trabalho aqui no escritório que faço parte e nem sempre tenho tempo disponível. Estou gravando esse vídeo, agora são exatamente 00:08 do dia 11 de julho, mas estou aqui disposto a me dedicar a trazer um pouco mais de esclarecimentos do que aconteceu naquele estado. Mas antes disso, eu quero frisar que eu faço parte desse escritório de advocacia e faço a gestão administrativa desse escritório. Eu não advogo, no entanto, participo de reuniões de estratégias jurídicas para que nós possamos dar um perfeito andamento às nossas demandas. Posto isso, eu gostaria, antes de adentrar na questão técnica ou na questão processual lá do Tribunal de Justiça do Acre a respeito de nossa empresa, quando eu estava vindo hoje pela manhã para o meu trabalho, eu ouvi uma notícia, uma entrevista que foi dada por um especialista em direito da informática. O nome dele é Tiago Tavares, ele é professor de Direito de Informática da PUC na Bahia. Eu achei muito interessante a sua manifestação, que é justamente sobre a aprovação do Marco Civil da Internet, que, como vocês sabem, está sendo discutido, amplamente discutido, já teve discussões públicas, enfim, é um projeto que está tramitando no nosso Congresso e ele fez algumas considerações que me fez entender um pouco o que acontece com a nossa empresa. Por que será que nós enfrentamos essas dificuldades? Não é? Eu vou colocar aqui o vídeo que já deixei preparado, vou colocar esse vídeo para que possamos ouvir e eu farei algumas considerações a respeito do assunto assim que terminar essa reprodução. Vamos a ele. Agora, Tiago, na prática, por exemplo, digamos que foi aprovado o Marco Civil da Internet. O que é que muda no dia a dia do cidadão que nos acompanha nesse momento no seu trabalho, no seu escritório? O que é que vai alterar a minha navegação, por exemplo, a partir de um Marco Civil de Internet? O Marco Civil ele vai estabelecer princípios claros de defesa dos direitos dos usuários. Então ele estabelece, por exemplo, o respeito ao direito à privacidade, ele estabelece quais são os princípios que vão nortear o desenvolvimento da internet no Brasil. É uma norma muito mais programática do que que vai gerar efeitos muito mais principiológicos, no sentido de nortear o caminho pelo qual a internet crescerá e se desenvolverá no Brasil, do que uma norma imediata que vai estabelecer ali mudanças paradigmáticas no dia a dia do usuário. As mudanças mais significativas são essas. São exatamente esses três princípios que estão impedindo as votações. É o princípio da neutralidade. Então, por exemplo, o usuário vai passar a ter o direito de não ter a sua conexão degradada, não ter a sua conexão de internet, a velocidade da sua conexão de internet degradada, dependendo do serviço que estiver usando. Então, por exemplo, o streaming de vídeo, existem operadoras que reduzem a velocidade de conexão do usuário quando ele vai acessar o YouTube, por exemplo. Existem operadoras que reduzem a velocidade de conexão do usuário quando ele vai fazer uma ligação de VoIP. Por quê? Porque a operadora ela quer que o usuário use o telefone. Se ele vai usar a sua conexão de internet para fazer uma ligação usando VoIP, aquela velocidade que ele tem normalmente
normalmente ela é degradada no momento em que ele inicia a ligação. Então, essa interferência no fluxo de dados, na isonomia do tratamento de dados, ela estaria protegida por princípio no Marco Civil, o que seria uma garantia e um direito a mais para usuários de internet. Entretanto, esse princípio tem encontrado uma resistência fenomenal das empresas de telecomunicações e tem aí sido o centro aí da discórdia que tem bloqueado as votações. Pois bem, meus queridos amigos, como vocês puderam ouvir, melhor dizendo, nos faz entender um pouco dessa mecânica concorrencial que existe em relação às telecomunicações no Brasil. Mas isso, entenda-se, não é uma prerrogativa, não é algo inédito, não é um ineditismo brasileiro. Infelizmente, as concorrências das grandes empresas, ela de fato, essa concorrência ela é predatória. Se forma uma espécie de cartel, que no Brasil nós temos as 4 grandes operadoras, que eu sugiro, vou colocar aqui na descrição do vídeo, o link de um especialista em telecomunicações, que eu já indiquei no meu vídeo passado, e agora eu vou colocar o link para que vocês assistam do que eu estou falando. Ele tem evidentemente conhecimento de causa tecnicamente falando, então ele vai poder expor um pouco melhor, ou muito melhor do que eu estou expondo, essa questão das operadoras de telecomunicações aqui no Brasil. Quando eu disse no meu vídeo passado que nós estamos num país de pés descalços, pois bem, essas empresas nos deixam de pés descalços. Por que isso? Porque existe um jogo de interesses. É natural, esse é o tamanho da nossa briga. Quando é que nós poderemos usar o VoIP? Degradar a velocidade quando eu faço uso do VoIP é um absurdo. Entendam o nosso planejamento estratégico da nossa empresa. Daí a aquisição de uma operadora própria. A nossa operadora não vai degradar a velocidade para que nós possamos usar o VoIP dela mesma. Esse é o ponto. Então, o que ocorre com as operadoras? Elas degradam a velocidade de dados para que você obrigatoriamente, e isso aconteceu comigo hoje, obrigatoriamente tenha que usar ou se utilizar do sinal comum de ligação, não é? Daquela ligação tradicional, para que possa gerar rendas. É um jogo sujo, é um jogo pesado e pior, ninguém faz nada, não é? Porque essas empresas são os grandes patrocinadores das redes televisivas, são grandes patrocinadores dos eventos esportivos e outros tipos de eventos, e também de campanhas políticas, não é verdade? Então, isso acaba criando uma relação, uma simbiose entre as partes que depois fica difícil combater. Esse é o tamanho do nosso jogo, esse é o tamanho, digamos, da dificuldade que vamos enfrentar. Não podemos esmorecer agora. Vamos ter coragem de enfrentar. Eu creio que a empresa vai conseguir reverter, digamos, essa dificuldade momentânea. Pois bem, posto isso, eu gostaria também de falar a respeito da postura, da nossa postura quanto divulgadores. Isso tem me preocupado sobremaneira. Eu tenho acompanhado as manifestações na internet, né, nos canais de comunicação da empresa. Eu vejo defensores apaixonados da Telex Free, vejo opositores apaixonados, opositores da Telex Free também e de outras redes de marketing multinível, nos julgando, dizendo que é pirâmide. Eles têm o direito de manifestação. Fazer o quê? Esse é um país democrático, onde as pessoas possam se expressar. Agora, eu não consigo imaginar de que estamos nos defendendo. De quem estamos nos defendendo? De pessoas que são de fora da empresa e de alguns divulgadores que, pela interrupção das atividades da empresa, momentânea, essa dificuldade na justiça, não é, tem já atendido às expectativas do próprio Ministério Público, como já declarou
uma promotora de nome Alessandra, que acredita que a empresa não vai conseguir sobreviver a essa interrupção. Esse é o desejo deles, que nós entremos em contenda contra a empresa. Algumas pessoas já o fazem. Não há problema, a empresa vai reverter. Ela vai superar essa dificuldade, tenham certeza disso. Aquela decisão foi absolutamente desproporcional e descabida. Não quero entrar no mérito do que cumpre a empresa provar a que veio, mostrar o seu planejamento, as suas contas, nunca se furtou disso em nenhum momento. Mas olha o tamanho do nosso adversário. Cumpre dizer também que eu li hoje, numa revista de grande circulação, a revista Veja, que eu sou assinante há muitos e muitos anos. Existem alguns estados no Brasil e que não existe um único preso por corrupção. Um deles é o estado do Acre. Não que eu duvide de nada de lá. O que ocorre, e fica a pergunta de $1 milhão, é um paraíso. Quer dizer que lá tudo corre perfeitamente, não existe problema nenhum, não é? Não existe uma classe dominante, não existe essa diferença, essa distribuição de renda absolutamente desproporcional. Essa empresa entrou naquele estado e conseguiu dar melhoria de vida para mais de 70 mil pessoas, num estado onde tem 733 mil pessoas aproximadamente. Então mexeu com um sistema, não é verdade? Então nós temos ali um foco a ser observado. O andamento tem que ser acompanhado de perto. Eu tenho certeza que nossa equipe jurídica está de prontidão e muito antenada em tudo o que acontece. Mas nós precisamos nos preparar caso ocorra uma denegação de derrubada dessa liminar. Então, eu gostaria realmente de agora pedir para os nossos administradores da empresa que administram o Facebook. Não permita que o Facebook da empresa, não permitam, melhor dizendo, que o Facebook da empresa vire um fórum de discussões, xingamentos. É momento de equilíbrio. Eu entendo a angústia de todos vocês. Eu vi agora uma manifestação no YouTube, que inclusive acabei de responder. Alguém dizendo, duvidando da idoneidade da empresa, porque a liminar saiu no dia 13 e ele comprou no dia 20 duas centrais. Pois eu comprei duas também no dia 18, 2 dias antes. No entanto, a empresa não havia sido citada. Então as suas atividades estavam normais. Lembre-se que a decisão liminar foi tomada sem ouvir a parte contrária. Como expliquei no meu vídeo anterior, que na sentença da juíza está lá o termo em latim, inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária. Então, quando a empresa foi obrigada a cumprir aquela decisão, e deve fazê-lo, sempre repito, sentença judicial não se discute, cumpre-se. Simples assim. Então, a empresa foi obrigada a parar suas atividades por decisão judicial. Não há má fé. Mas isso será revertido. Acreditem. Então, o que eu gostaria de pedir em relação à administração do Facebook? Que a empresa pudesse acabar com isso, porque no meu canal do YouTube, quando eu percebo que existe a polarização para discutir se é pirâmide, se não é o fórum adequado. Cada um sabe de si, deve fazer a pesquisa daquilo que está fazendo, aonde ele vai trabalhar. Se vier de acordo com o seu perfil, se vier de acordo com aquilo que ele almeja e pretende, pois bem, entre na empresa, trabalhe, ganhe pelo seu trabalho. As críticas que vêm são naturais, sempre foi assim. Eu escolhi essa empresa para trabalhar, é meu livre-arbítrio. É o meu desejo trabalhar nessa empresa. A sua opinião, opositor, se caso você acha que se é pirâmide, se não é, somos maiores todos que entramos nessa empresa de 18 anos.
Por isso que eu recomendo sempre, divulgadores, exponham corretamente os planos da empresa, leiam um contrato, estudem um contrato. Tem dúvidas? Procure o seu líder, ele tem a obrigação de lhe orientar. Esse negócio não é somente para que você fique colocando pessoas, é um equívoco. Eu sei que existem divulgadores que fazem isso incessantemente, nada contra. Cada um escolhe o seu caminho de como irá fazer, mas certamente irá colher os frutos disso. Porque essas pessoas hoje estão em dificuldades para explicar aos seus liderados o que está acontecendo. Então precisamos nos qualificar, melhorar a nossa atuação dentro da empresa. E não é fazendo essas manifestações irracionais que nós vamos conseguir resolver tudo. Precisamos ter serenidade nesse momento. Então precisamos acabar com esse fórum que existe no Facebook. Então deve-se eliminar, deve-se ocultar como uma administração sensata, porque lá o objetivo do Facebook é que a empresa se comunique conosco, não para criar um fórum de debate. Pelo menos é assim que eu entendo. Pois bem, agora eu quero adentrar a questão técnica do que aconteceu essa semana. Houve uma decisão na segunda-feira, uma denegação ao agravo regimental. Eu vou voltar um pouco para que eu possa resgatar essa informação processual e assim conseguir esclarecer melhor essa questão. Pois bem, o Ministério Público o que fez? Ele ajuizou uma ação chamada Ação Cautelar Preparatória, que visa resguardar um direito coletivo, né? Esse é o objetivo desse processo, e que o Ministério Público entende, segundo a visão dele, o Ministério Público, de que a Telex Free seria uma pirâmide financeira disfarçada. Eles têm o direito de fazer isso? Claro que tem. No interesse público devem fazê-lo. Que não pode usar o seu cargo para atuação arbitrária. Dar declarações irresponsáveis perante a imprensa, como tem feito uma das procuradoras que fazem parte desse Ministério Público. Então o Ministério Público ajuizou essa ação cautelar com um pedido de liminar. Pois bem, que já é, por sua própria natureza, esse o objetivo desse processo. Foi concedida a liminar. E a juíza, de maneira desproporcional, fundamentou bem sua decisão, dentro do universo do que ela tinha de informações. No entanto, fez uma apenação contra a empresa absolutamente desproporcional. A meu juízo, e ao juízo de muita gente, não só os interessados da Telex Free. Muito bem. Essa decisão bloqueou a empresa. A única maneira de entrar com recurso, ou recurso cabível nesse caso, é o chamado agravo de instrumento. Ou melhor dizendo, pela nova reestruturação dessa lei de agravos, chama-se só agravo. Pois bem, então entrou-se com agravo, que foi a apreciação e distribuição na instância superior e caiu com um relator que vai relatar o processo, fazer um juízo de valor daquele agravo, não é, perante seus pares. No entanto, a empresa solicitou um efeito suspensivo, que se suspendesse imediatamente os efeitos dessa liminar, que a empresa continuasse funcionando normalmente. Pois bem, esse relator entendeu que não cabia, que os argumentos colocados pela empresa não atenderam aos requisitos para que pudesse combater a decisão da juíza. Então ele manteve a liminar e a empresa continuou suspensa. Aí a empresa se utilizou de um outro recurso, baseado no regimento interno daquela corte, daquele tribunal, daquela casa, chamado agravo regimental, pedindo para que, o objetivo é que o relator repense a sua decisão, avalie melhor. O relator, por sua vez, preferiu levar isso ao colegiado. O colegiado avaliou e por unanimidade, ou seja, todos eles, acharam melhor não conceder, através do agravo regimental, a reconsideração da manutenção da liminar.
Muito bem. Não, olha, importante salientar que não foi avaliado o mérito, não foi avaliado o núcleo, não foi avaliado os argumentos do agravo de instrumento, que a empresa alegou que não é uma pirâmide financeira, ajuntada de vários documentos, pareceres jurídicos, enfim, uma série de documentos. Isso não foi levado a julgamento. O que foi tratado nessa segunda-feira foi tão somente: devo, no caso do Samuel Evangelista, o desembargador, devo reconsiderar a minha decisão ou eu devo manter a minha decisão e pedir a opinião dos seus pares? Por uma questão de prestígio até, por uma questão, digamos, interna, vamos manter a decisão. E foi mantida a decisão, continua a liminar valendo. Pois bem, abriu-se prazo, aí sim começa a correr o prazo para que o Ministério Público prepare as suas contrarrazões do agravo de instrumento. Esse é o importante. O agravo, o primeiro que foi colocado contra a liminar, esse é o importante, esse é o que vai decidir, nessa segunda instância, se vai suspender a liminar ou não. E aí existe um prazo, meus queridos, e é um prazo da própria justiça, não há lentidão. O Ministério Público, por seu turno, por sua vez, ele tem o direito de fazer a sua contestação. Na verdade não é uma contestação, tecnicamente chama-se contrarrazões daquele agravo. O que seria isso? A empresa trouxe as razões pelas quais ela entende que aquela liminar é absurda. E nós também pensamos assim. Então trouxe lá suas razões. E o que fará o Ministério Público? Combater essas razões que a empresa colocou. Por isso que chama-se contrarrazões do agravo de instrumento. O que fará agora o colegiado novamente? Ok? O que fará o colegiado? Vão se reunir, se debruçar sobre o assunto. O relator vai explanar o que ele acha de tudo isso. E aí será aberta a votação. E eles irão votar se vão derrubar aquela liminar ou não. Só que agora é o colegiado. E se ela for derrubada ou reformada em parte, enfim, pode acontecer, o resultado é imprevisível. Aí não temos como simplesmente dizer o que vai acontecer, porque é uma decisão de consciência, não é, dos desembargadores. Eles vão pegar uma posição, a posição da Telex Free, olha, as razões pelas quais se deve derrubar a liminar são essas. Posição do Ministério Público, não, mantenha a liminar, mantenha a suspensão das empresas, porque essas razões da empresa aqui não procedem por conta disso, 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 daquilo. O que o juiz vai fazer? Olha um lado, olha o outro e fala, bom, pelos argumentos apresentados, pelas documentações que foram colocadas dentro dos autos, como se diz tecnicamente, dentro do processo, eu, relator, decido isso. Aí o outro decide de outra forma e o outro decide de outra forma. Não sei. Aí vai de cada juiz e eu tenho plena confiança no trabalho, absoluta confiança no trabalho da equipe jurídica, que eu acredito ser absolutamente primoroso. Então, qual é o prazo que se abriu? Qual é o prazo? O Ministério Público pegou o processo, tecnicamente a gente fala, pegar o processo em carga. O que é isso? Ele retirou, foi um procurador lá, retirou o processo, levou lá para o Ministério Público e está fazendo e elaborando as contrarrazões que eu acabei de citar agora. Ele tem um prazo de 10 dias para isso, que começou a ocorrer ontem, quando ele retirou o processo. Ontem foi dia 9. Aqui no estado de São Paulo foi feriado, mas no Acre não. Aliás, no resto do Brasil não, esse é um feriado estadual. Pois bem, ele retirou o processo ontem. Então ele tem que apresentar, isso é prazo e não tem conversa. Chegou no prazo, não apresentou, perdeu. Ele tem que apresentar essas contrarrazões desse agravo até quinta-feira que vem. Que dia é quinta-feira que vem, meus amigos?
dia 18. É só contar 10 dias a partir de ontem. E vale final de semana também. Não se pula final de semana. Nesse caso, porque o prazo começou a correr no meio da semana. Só quando cai na sexta-feira, o início do prazo, aí sim começa a se contar na segunda, mas não é o caso. Então, quinta-feira que vem, eles devem apresentar essas contras-razões de agravo, de instrumento. Pois bem, e o julgamento, quando vai ser? Aí será feita uma pauta. Qualquer previsão que se der aqui será mero chute. Por essa razão que a equipe jurídica, sabendo que depende de terceiros para que isso aconteça, não dão prazo. E eu não vou arriscar em falar em nenhum prazo. O que eu posso afirmar é que até quinta-feira que vem eles precisam entrar com as contras-razões de agravo. Isso eu posso afirmar que vai acontecer. Não é verdade? Isso eu tenho absoluta certeza. Agora, a data de julgamento eu já não posso dizer. Então depende quando será a pauta de julgamento. Pode ser no dia seguinte? Claro que não. Por que não? Assim que apresenta as contras-razões de agravo, o que vai acontecer? Vamos imaginar, e eu acredito muito que isso vai acontecer, que o Ministério Público devolva isso no último dia. Lembre-se do que eu disse a respeito de uma promotora? Que a esperança, não é a esperança dela, mas ela tem dúvida se a empresa irá sobreviver a essa paralisação. Já deixou claro nas entrelinhas qual é a intenção do Ministério Público? Tentar matar a empresa pela demora. Está muito claro isso na manifestação dessa promotora. Qual é a tática, qual é a estratégia? Pois bem, devolvendo na quinta-feira, no último dia, o que vai ser necessário? Que cada desembargador receba uma cópia disso e faça o seu estudo para poder votar. Então eles vão precisar de alguns dias para que isso aconteça. Eles têm outros trabalhos. A Telex Free não é o único caso dentro daquele tribunal, apesar de toda a nossa urgência. Então eles precisarão de alguns dias. Quantos dias? Eu não sei. Vai depender da pauta do tribunal. Eles vão estudar as contras-razões, vão estudar o agravo que foi colocado, que foi interposto, que foi impetrado, desculpe os palavrões, pela empresa, e aí sim poder avaliar. Então eu não acredito que haja um julgamento antes da semana seguinte à devolução. Então o que deve ocorrer? Se no dia 18 vai haver a devolução, dia 19 é sexta. Então a semana vai começar, eu vou abrir meu calendário para ter uma ideia de quando seria aproximadamente as datas. Eu não estou dizendo o que vai acontecer, não gosto de dar prazo, mas a devolução do processo provavelmente será no dia 18. Os juízes vão trabalhar naquela semana do dia 22 analisando. Eles podem fazer isso em 1, 2, 3 dias? Podem. Como pode demorar uma semana? Não há como saber, eles podem julgar isso no começo de agosto. Quem sabe? Qual é a pauta? Tudo vai depender de uma série de circunstâncias. Então não há como dar prazo. Repito, não há como dar prazo para o julgamento. Não há. Ok? Pois bem, sabendo disso, os advogados entraram com uma medida ontem chamado mandado de segurança. Bom, o que é um mandado de segurança? É um processo que ele visa, estou lendo aqui textualmente, para poder não esquecer nenhum detalhe. Ele visa garantir um direito líquido e certo, que ele pode ser individual ou coletivo. E o interessante que ele sempre é impetrado quando há o ato de uma autoridade. E um juiz, um desembargador é uma autoridade. Por isso o mandado de segurança é justamente para tentar garantir o direito da empresa de, apesar das conjecturas sumárias, a empresa ter o direito de trabalhar, já que não é uma sentença definitiva, é um pedido liminar com força de sentença, de extinção da empresa. Então, o mandado de segurança tenta, de maneira rápida, de maneira eficiente, reverter essa decisão.
e foi já impetrado. E está com uma desembargadora chamada Eva Evangelista. É ela quem vai avaliar, será a relatora. Bom, e a resposta disso? Essa é a grande pergunta, né? Outra pergunta de $1 milhão. Quando é que isso vai acontecer? É impossível dar um prazo para isso também. Tudo vai depender de uma série de circunstâncias daquele tribunal, dessa desembargadora. Quando que ela depende da demanda que tem dentro do gabinete dela também. O caso Telex Free não é o único no Estado. Deve ter outros casos lá que vão ser apreciados, vão ser julgados. A esperança, devido à gravidade, devido ao, como se diz em mandado de segurança, ao periculum in mora. O que é? É o perigo da demora. Então requer urgência. A própria natureza do mandado de segurança é essa. Então pode ser que ainda no andamento dessa... Pode ser, repito, pode ser que ainda no andamento dessa semana aconteça o julgamento desse mandado de segurança que possa reverter essas decisões. Pois bem, vamos ter que aguardar mais um pouco. Caros amigos, caros divulgadores da Telex Free, não vamos entrar em fórum com os opositores, com aquelas pessoas que ficam simplesmente nos perturbando. Dar eco a essas manifestações é bobagem. Isso acaba nos tirando mais a paz, nos deixando, melhor dizendo, mais aflitos. Essa discussão não leva a nada. Esse desabafo deve ser feito de outra forma, não com xingamentos. E até existem algumas manifestações que são infantis, de pessoas que não têm o menor conhecimento de marketing multinível, que apenas enxergam a pirâmide. E em todas as empresas isso acontece. Por isso que precisa regulamentar essa atividade com clareza. Então eu quero agradecer muito, mais uma vez, as manifestações no vídeo anterior, e eu espero poder ter ajudado mais um pouco nessa nossa jornada. Vamos aguardar aí o desenrolar durante essa semana, para que eu possa, se caso for necessário, fazer uma nova intervenção e um novo vídeo que venha jogar mais luz, um pouco mais de esclarecimentos nesse momento que atravessamos. Uma boa noite a todos, ou dependendo do horário que você assistir esse vídeo, um bom dia, uma boa tarde, enfim. Vamos em frente e aguardar a decisão da justiça. Forte abraço e até o próximo vídeo.